Mas agora vamos falar sobre um assunto muito importante, um assunto que, infelizmente, desagradou a todo mundo, uma coisa chata, que foi essa história de saco de dinheiro para vereadores. Ficou aí uma história de que isso seria apenas um pequeno boato, um zum, 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 mas eu não entendo dessa maneira. Em primeiro lugar, eu quero enaltecer a coragem do vereador Joaquim de denunciar essa conversa. E agora quero fazer algumas análises com relação à forma como isso aconteceu. Boato é quando tem um caboclo manguaçado na esquina e fala lá um monte de besteira para outras pessoas. Mas aqui, quem falou foi o presidente do PDT, segundo o vereador Joaquim. O presidente de um partido que é o partido principal da aliança que elegeu o prefeito municipal. Tanto é que o vice-prefeito é do PDT. Então, quem disse que viria um saco de dinheiro para vereadores não é uma pessoa qualquer. É o presidente do partido que deu o vice-prefeito para essa administração. E esse assunto veio justamente no momento em que se fala em concessão do DAIA. E a concessão do DAIA está em curso. Não tem como negar. Apesar de que muita gente nega, mas um projeto foi votado nessa casa, numa sessão extraordinária, em janeiro, em que eu não estava presente, porque eu estava viajando. Agora, um projeto dessa magnitude, votado numa sessão extraordinária, no mês de recesso, onde alguns vereadores não estavam presentes, que tirava a exigência de um plebiscito para a concessão do DAIA, e agora não precisa mais de plebiscito, precisa apenas da anuência da Câmara. Dizer que essa concessão do DAIA não está em curso, então para que colocar esse projeto? Paralelo a isso vem essa história do dinheiro, que viria dinheiro para os vereadores que votassem favoráveis. Eu não estou preocupado, porque todo mundo sabe que eu já ia votar contra mesmo. Só que isso respinga na imagem da Câmara. É muito ruim para a imagem do Poder Legislativo. E não pode ficar sem ser investigado. Porque o Joaquim disse que o presidente falou para ele, presidente do PDT, que viria um saco de dinheiro. E o presidente do PDT negou. Então nós precisamos saber onde é que está esse enrosco aí. Eu já me manifestei, né, já me candidatei a participar dessa SEI, para investigar isso. Conversando com a vereadora Edna Flor, o partido PPS resolveu, né, eu e ela, nós resolvemos que eu seria candidato a participar dessa SEI, porque eu faço questão de ajudar a descobrir isso. Sobre o conselho de uma parte, vereador? Pois não. Eu acho, inclusive, que nós temos que mudar o nosso regimento, porque eu gostaria de participar da comissão. Como eu sou autor do requerimento, eu não posso. Isso eu acho que é um absurdo também do nosso regimento. Se eu estou provocando a CPI, ninguém mais interessado que eu em participar. Então, presumindo-se que a nossa comissão possa ser enterrada, eu pretendo entrar com um projeto dizendo que, para completar o quórum, o requerente pode participar. Perfeito, o senhor já tem meu voto favorável ao seu projeto. Pois então, é uma coisa muito séria. É a imagem do Poder Legislativo que fica em jogo. Paralelo a isso tudo, surgiu agora uma história de diminuir o número de vereadores da Câmara para 9, para melhorar a imagem do Poder Legislativo. E não é assim que se melhora a imagem do Poder Legislativo. A imagem do Poder Legislativo se melhora com atitudes dignas, com um comportamento dos vereadores que venham de encontro aos anseios da população. Eu já disse que sou favorável à manutenção de 12 vereadores. Nenhum a mais do que isso. Agora, diminuir para 9 é comprometer a representatividade. Falando no português claro, fica mais fácil do prefeito fazer uma panelinha. É isso que eu estou dizendo, na linguagem dos caboclos. 9 fica mais fácil. E aí nós temos comprometimento realmente das ideias. Não é enfraquecendo o Poder Legislativo numericamente que nós vamos melhorar a imagem. O Poder Legislativo está com a imagem comprometida, sim, e vou citar um pequeno exemplo, pelas seguidas negativas de se fazer
fiscalização ao Executivo Municipal. Se não me engano, foram 4 ou 5 denúncias de montar uma comissão de inquérito para investigar o Executivo, que essa casa se negou a investigar. Se eram denúncias fortes ou denúncias frágeis, não interessa. A nossa obrigação era investigar. E eu não entendo porque, se o prefeito não devia nada, se a administração não devia nada em nenhuma das denúncias, não teria por que ele mobilizar todo o seu staff, todos os cargos de confiança e lotar essa casa para pressionar os vereadores a votar contra, e a maioria da Câmara votar contra a instalação da investigação, porque também, como dizem os caboclos por aí, quem não deve não teme. Se essas investigações tivessem sido feitas, o prefeito poderia ter um atestado do Poder Legislativo, dizendo, olha, realmente estava tudo regular. Mas não, fica na penumbra. Fica ruim para a imagem do Executivo, que não deixou, ou pelo menos contribuiu para que a fiscalização não acontecesse, e fica ruim para a imagem da Câmara, que não fiscalizou. E aí a imagem fica ruim. Então, se cada vez que a Câmara se negar a fazer uma investigação for diminuir o número da Câmara, nós vamos ficar só com 2. E aí não é Poder Legislativo? O Poder Legislativo subentende-se essa pluralidade de ideias para que haja discussões. Tem que ter o contraponto. É isso. Então não adianta vir com essa história que tem que diminuir para melhorar a imagem, que a imagem se melhora é com a conduta de cada um aqui dentro. Muito obrigado pela atenção de todos.